Gravação, progresso. Sejam todos bem-vindos à introdução a Cavalos Conscientes, Cavaleiros Conscientes. Nós podemos começar agora. Uau! Cavalos Conscientes, Cavaleiros Conscientes é uma especialidade de Access Consciousness. Se você nunca ouviu falar de Access Consciousness antes, vá a accessconsciousness.com. Mas é um conjunto de ferramentas que pode te ajudar a mudar literalmente tudo. Isso inclui no mundo dos cavalos. Eu não consigo nem explicar para vocês o quanto essas perguntas e essas ferramentas podem mudar a sua experiência, qualquer coisa que você fizer com cavalos, mesmo que você nunca tenha esteja perto de cavalos, ou se você é novo com cavalos, ou se você é avançado com cavalos e você faz competições ou pulos, saltos, ou se você quer voltar apenas a montar, independente de onde você está com essas ferramentas. Cavalos Conscientes e Cavaleiros Conscientes começou há muito tempo atrás com Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness. E ele e o Dan, o cofundador de Access Consciousness, eles amam cavalos e eles tiveram cavalos por muito tempo. E eles notaram que algumas pessoas não estavam realmente presentes com os cavalos, de fato. O cavalo era tipo algo para ser controlado ou superado, o cavalo era um pouco assustador e a mudança começou quando eles começaram essa classe, quando eles viram uma senhora, sabe quando cavalos podem ser assustadores para pessoas e algumas pessoas, às vezes até para estar num cavalo, às vezes o veterinário, eles têm que drogar o cavalo, mas essa senhora, todas as vezes que ela queria montar no cavalo, ela tinha que drogar o cavalo para poder ele estar calmo o suficiente para ela poder lidar com ele. Ela nunca estava presente com o cavalo, ou perguntando coisas, ou realmente reconhecendo o ser do cavalo para entrar em comunhão com o cavalo. Ela só queria ficar a salvo e ter controle, não morrer. Eu acho que era um garanhão, não tenho certeza. Então eles estavam tipo, uau, isso não tem que ser assim. O que nós podemos fazer para mudar isso? O que nós podemos criar que criaria uma possibilidade diferente com pessoas e cavalos? Então eles decidiram criar cavalos conscientes, cavaleiros conscientes. Onde algumas coisas você reconhece o ser do cavalo, você começa a fazer perguntas sobre o que o cavalo realmente é capaz, o que o cavalo gostaria de fazer. Muitas vezes, os cavalos estão se comportando mal, mal entre aspas, eles começam a comunicar algo. Então, uma pergunta sempre cria quando você está no mundo de cavalos ou quando você está tentando criar uma relação com o cavalo. E a coisa legal sobre cavalos conscientes, cavaleiros conscientes, é que você pode pegar todas essas ferramentas e aplicá-las a qualquer coisa na sua vida. Você pode até perguntar sobre o seu relacionamento, ou negócios, ou seu corpo. Se você tem um cavalo que se comporta mal, ou um negócio, seu corpo, ou seu relacionamento está brigando com você, você está brigando com esse ponto de vista, você pode perguntar as mesmas coisas sobre todas essas coisas. E quando você está com o cavalo, você pode começar a ver onde a sua energia está criando ou não criando, porque um cavalo nunca mente. Então, sempre que você usa a mesma energia com o cavalo que você usa na vida, você consegue mudar tantas coisas com o cavalo e permitir que tudo isso mude, mesmo fora da arena ou fora de onde você está com o cavalo, tipo yoga. Alguém já fez yoga antes? Eu já fiz. Tipo, no yoga, eles falam que você pode mudar a sua vida no tapete, só mudando pontos de vista, respirando, relaxando, a mesma coisa com cavalos. Mas na minha opinião pessoal, é tipo mudança turbo com cavalos. É tão rápido e talvez você não note quando você faz isso. Pode ser um pouco frustrante. Às vezes a mudança não é confortável, mas quando você começa a reconhecer a mudança e você nunca vai para uma conclusão do que está errado ou do que está certo, e você começa a fazer perguntas,
você permite o presente do que os cavalos podem te mostrar e o presente disso, e do que você pode crescer e que vai crescer cada vez mais ao longo da sua vida com a sua interação e a sua relação com o cavalo. Então, se tiver alguma pergunta, às vezes eu consigo ler espanhol, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. E português, provavelmente não. Então, se vocês virem alguma pergunta, por favor, tradutores, me avisem e façam 2 milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, quem pode fazer essa classe de cavalos conscientes, cavaleiros conscientes? De novo, cavalos conscientes, cavaleiros conscientes já está aí por mais ou menos uns 15 anos e foi tipo uma joia escondida. É uma joia escondida que não tantas pessoas sabem sobre ela. E algumas sabem, e algumas estão tipo, talvez um dia, ou tipo, não, isso nunca é para mim, eu não sou uma pessoa que gosta de cavalos, mas essa classe, na verdade, é para qualquer pessoa. Novamente, se você é novo sobre cavalos, ou se você tem medo de cavalos, que isso poderia mudar? Sabe quando você gostaria de algo mais na vida, mas você não sabe como chegar lá, ou você tem esses sonhos e você nunca toma ação para escolher aquilo, ou se você faz, não sai do jeito que você gostaria, é tipo, você pode começar onde você está. Então, com os cavalos também, você pode começar onde você está e você pode explorar o que realmente é verdadeiro para você, sem realmente ligar para o que as pessoas acham que você deveria estar fazendo, sem realmente ligar para o que as outras pessoas acham que você deveria estar sendo ou fazendo, ou que você devia ser. Você pode abrir mão de todos os seus pontos de vista e julgamentos que são projetados em você, o que você criou em você mesmo para agradar os outros. E na classe de cavaleiros conscientes e cavaleiras conscientes, e nas classes de Axis a gente também usa o enunciado aclarador de Axis, que é certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9 cultos, garotos, povados e além. Você pode ver isso no site theclearingstatement.com. O meu cérebro está engraçado agora. Por sinal, eu sou Alison Cox, eu não me apresentei no início. Eu sou uma facilitadora de cavalos conscientes, cavaleiros conscientes. Eu facilito essa classe há mais ou menos uns 5 anos. Eu não consigo pensar agora. E mudou tanto a minha vida. Então, indo para quem pode fazer essa classe, quando eu comecei, eu não cresci com cavalos, eu cresci com a minha família, e para a gente era muito caro ter cavalos, então a gente só dava tchauzinho para os cavalos quando a gente estava passando pela propriedade de outras pessoas, ou quando a gente estava dirigindo na estrada e eu falava, vamos parar, eu quero ver cavalos. E aí meu pai ficava brincando, você quer parar nesse você quer parar para ver esse cavalo? E aí, quando eu falava que sim, ele continuava dirigindo e a gente começava a rir, porque não dava para parar para olhar todos os cavalos que eu queria. E eu era obcecada com cavalos, e aí, depois, sabe, você vai para a escola, você tem que trabalhar, e aí aqueles sonhos que você tinha quando você era criança, esses sonhos começam a virar outra coisa, às vezes você tem que cuidar da sua família, às vezes você tem que lidar com várias coisas, dinheiro, família, trabalho. Quem tem tempo para cavalos? Quem tem tempo para os seus sonhos de infância? Talvez na próxima vida. Mas eu disse não. E se você não tivesse que se parar de ter aquilo que você deseja, ou fazer aquilo que você deseja, o que realmente te traria alegria? Então, eu comecei a fazer uma pergunta e eu já tinha feito tantas classes de Axis e a minha vida começou a ficar mais grandiosa e eu quase me sentia entediada. E aí, um dia de ano novo, há uns 6 anos atrás, ou mais tempo que isso, eu estava tipo, uau, tudo está indo muito bem, eu deveria estar super feliz e satisfeita e parar aqui, exceto que eu sinto que tem algo mais. Então, se eu realmente pudesse pedir por qualquer coisa, se essas ferramentas realmente funcionam, e eu tenho certeza que elas funcionam, eu realmente poderia ser qualquer coisa que eu deseje, sem ligar para se eu tenho a habilidade para isso, ou o dinheiro, ou se eu tenho tempo, pelo que eu pediria.
Então é só pedir. E você pode fazer isso com qualquer coisa, com os seus cavalos, com a sua vida. E eu só pedi, ok, o que eu gostaria de fazer quando eu era criança que eu esqueci? E foi tipo, ok, cavalos. Tipo, eu não caibo no molde, eu nunca cresci com cavalos, eu não sou famosa com cavalos, eu nem sei o que nada disso é. Eu não sabia, tipo, os pedaços do cavalo, mas algo estava ali e eu queria seguir isso. Eu já tinha andado muito a cavalo, mas eu provavelmente já tinha andado mais em elefantes e camelos, viajando pelo mundo, do que cavalos. Mas eu falei, vou tentar. Então eu perguntei ao universo, tipo, universo, o que se requer para brincar com cavalos todo dia e ganhar dinheiro? Vamos ver até onde isso vai. Então, há um tempo atrás, eu conheci uma mulher na Carolina do Sul e ela falou: Eu sou uma massagista de cavalos. E eu falei: Uau, isso combina com a energia do que eu pedi. Tipo, ok. O que foi que você fez para se tornar isso? E aí a mulher falou: Eu fui para um lugar em Elizabeth, no Colorado. E ela falou: Uau, isso é tipo 30 minutos de onde eu moro. Então, eu me inscrevi, eu me tornei uma massagista de cavalos, muito boa. E aí, um tempo depois, eu me tornei uma facilitadora. Na verdade, apareceu um treinamento de facilitadora de cavalos conscientes, cavaleiros conscientes, e foi tipo, uau, ok, isso realmente combina com a energia do futuro que eu desejo, do futuro que, pelo que eu pedi. Então, ok, vamos fazer isso. E aí eu fiz a classe, eu me tornei facilitadora certificada, eu comecei a fazer os processos verbais. Tem muitos processos que a gente recebe com o manual, e essa não foi a primeira vida que você já esteve perto de cavalos, então eu comecei a limpar tudo aquilo que eu achava sobre mim e cavalos, o que eu era capaz com cavalos. Eu limpei todas as limitações que estavam bloqueando o que eu costumava ser capaz com cavalos em outras vidas. E eu pedi para o futuro com cavalos que eu nunca soube que era possível para aparecer. Então, eu dei a minha primeira classe e tinham, tipo, duas pessoas. Isso mudou a vida deles e mudou a minha vida. E eu estava tipo, uau, se eu puder fazer isso, o que mais eu posso fazer? E isso começou a crescer, as pessoas começaram a vir de outros países, as pessoas estavam me ligando de outros países para eu com cavalos? Oh, ok, bom, foi isso que eu pedi. Eu estou desconfortável, mas vamos fazer isso. E aí eu comecei a praticar, eu comecei a ficar melhor e eu sabia o que as coisas eram. E aí eu aprendi outras formas de andar a cavalo. E não tem uma forma errada de você escolher o seu caminho com cavalos. Se você quer fazer isso de uma forma competitiva ou se você quer ter um relacionamento com um cavalo, onde você só quer estar com um cavalo. Não tem uma forma certa ou errada. E eu posso dizer que eu sou definitivamente uma pessoa que está criando a sua própria única aventura com cavalos e meio que mexendo com um pouco de tudo e além. Então, se você pudesse ter qualquer coisa, e você pudesse verdadeiramente saber que se você pedir, você vai receber, pelo que você pediria em relação a cavalos e você? Tudo que isso é e tudo que não permita isso, você vai destruir, descriar vezes um deusilhão? Certo, errado, põe mal, pode foco, todas as nove, curtos, garotos, covardes e além. Tudo que os cavalos são para você, você vai destruir, descriar vezes um deusilhão? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, provados e além. Tudo que você significa para cavalos, você vai destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, provados e além. E tudo que, todas as decisões, julgamentos, conclusões e computações que você tem sobre você em relação a cavalos, você vai destruir, descriar tudo isso vezes um dozilhão? Certo, errado, bom, mal, pode, pode, todas as nove, cultos, garotos, povados e além. E quando eu comecei a continuar a minha jornada, eu comecei a notar que tinha algo muito, muito diferente sobre
essa coisa de cavalos conscientes, cavaleiros conscientes sobre essa classe. Elas não estavam apenas empoderando os cavalos como um ser, não tipo uma coisa misteriosa que você não consegue entender. Ou se você começa a adotar e conhecer cavalos, todos eles têm personalidades diferentes, desejos, eles são muito diferentes, eles são tão diferentes quanto todas as pessoas no planeta. Então, eu comecei a notar que, uau, alguns cavalos adoravam o que eles estavam fazendo, outros não gostavam. Muitos dos donos começaram a ter uma relação totalmente diferente com seus cavalos. E eles tinham mais facilidade com cavalos do que eles jamais tiveram depois de ter um cavalo há 18 anos. Tinha uma senhora na Bélgica que ela eu acho que a gente só fez, tipo, o primeiro dia de classe e a gente tinha esse exercício de a confiança, que é onde você monta no cavalo e você simplesmente permite que o cavalo cuide de você e você pode deitar e abraçar o cavalo, você pode deitar para trás, ficar deitada no cavalo e permitir o cavalo, ter confiança no cavalo, ter confiança em você, ver o que aparece. E eu não consigo explicar em palavras o que acontece nesse exercício, porque realmente não tem palavras, é só energia. Cavalos falam com energia e você também. Mas ela não sabia exatamente o que mudou naquela classe até ela chegar em casa para andar no cavalo dela numa competição na semana seguinte e aí, antes da classe, ela estava pensando em desistir, eu não quero fazer mais isso, não é mais tão divertido. O cavalo estava tendo alguns comportamentos ruins, e depois da classe, ela começou a montar o cavalo, e eu até me arrepio falando nisso, porque eles tinham um novo relacionamento, e estava sempre lá, mas estava abafado por tantos julgamentos e conscientizações ou qualquer outra coisa. E a gente limpou tudo aquilo na classe, e aí ela conseguiu se sair muito melhor na competição seguinte do que em qualquer outra competição e tendo muito mais diversão do que ela jamais teve antes. E aí eles decidiram entrar em mais competições depois disso, a partir da alegria, e não a partir de ter que ou de ter que provar algo sem julgamentos. E foi um outro nível para ela. Então, em todos os lugares, qualquer um de vocês decidiu que já tem tudo certo, ou que nunca vai acertar tudo, então para que continuar ou tentar algo novo ou pedir por algo mais grandioso? Você vai destruir, descriar vezes um deusilhão? Certo, errado, vai mal, pode pó, todas as nove, curtos, garotos, curvados, além. Uau! E se você pudesse sempre pedir por algo mais e mais grandioso? Existe um universo infinito que inclui você e suas capacidades infinitas, suas habilidades infinitas, e isso inclui os cavalos também. O que nós podemos pedir agora que nunca existiu antes. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todos os nove curtos, garotos, covardes, além. Sim, sim, eu consigo ler o espanhol. O que se requer para que eu atualize essa classe com total facilidade, alegria e glória? Então, você pode pedir por qualquer coisa. Parabéns por começar a pedir agora pelo que você gostaria de pedir. E vamos ver. Vocês têm alguma pergunta? De novo, eu sei que tem tipo umas 300 pessoas inscritas nessa classe, eu sei que muitas pessoas conhecem cavalos, outras pessoas conhecem cavalos conscientes, outras pessoas não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo aqui e nem sabem muito bem de cavalos, então se você tem alguma pergunta, por favor, levante sua mão. Roberta! E para vocês que estão ouvindo em português, vocês podem perguntar aqui também, eu pergunto lá. A Roberta vai fazer uma pergunta e traduzir ao mesmo tempo. E eu acho que ela está só fazendo a pergunta em espanhol primeiro. Ou não, não. Ah, eu só vi a sua mão levantada. Ok. Desculpa, desculpa. Obrigada por me avisar que eu não estava falando nada.
Então, a Brenda está perguntando, a filha dela adora cavalos e eles não sabem porque ela quer fazer classes onde ela poderia usar essas ferramentas. O que essa classe contribuiria para ela, para as classes dela de cavalos, para que ela já, aquelas que ela já tem? Ok, muito obrigada. E você precisa ler de novo ou você já está bem? Não, não, já está ok. Eu estou falando em espanhol. Ok, muito obrigada por sua paciência, pessoal. Ok, então. O que eu amo sobre Access Consciousness e Cavalos Conscientes, Cavaleiros Conscientes é que você pode adicionar isso a qualquer coisa. Uma das coisas mais incríveis, das ferramentas mais incríveis que já mudou as coisas para mim foi uma ferramenta chamada Leve e Pesado, que é verdadeiro para você, é o que é leve para você, o que expande é verdadeiro para você, o que contrai o seu universo, o que é pesado, é uma mentira. Então, se você olha para o mundo dos cavalos, eu amo o mundo dos cavalos porque é um dos universos mais julgadores que existem no nosso planeta, quando a gente coloca pessoas e cavalos juntos. Se você perguntar a 100 pessoas como fazer uma certa coisa com o cavalo, você vai ter 103 diferentes respostas, porque algumas pessoas vão mudar de ideia. Então, todo mundo tem um ponto de vista sobre o que é o jeito certo ou errado de lidar com cavalos. Então, quando você está numa classe de cavalos que você já está fazendo, você começa a usar essas ferramentas para ver o que é verdadeiro para você, que perguntas você pode fazer que realmente vão permitir resultados mais grandiosos para aparecerem para você, para os cavalos e possivelmente para os seus professores também. Você pode até usar essas ferramentas também para ter uma relação mais grandiosa com seus professores, seus chefes, com seus facilitadores, qualquer pessoa, e permitir que eles te mostrem coisas que eles nunca te mostraram antes. Tem algumas vezes as pessoas foram treinadas a só seguir com as coisas e olhar para as coisas que eles deveriam olhar, e eles têm aquela coisa do cavalo que cega ele da lateral. Então, você não tem que primeiro falar para as pessoas da sua classe o que elas têm que fazer, mas você pode começar a fazer perguntas e permitir que eles te mostrem coisas novas. Toda vez que eu monto um cavalo, eu pergunto para o cavalo, ok, o que você pode me mostrar hoje? E eu nunca considerei antes. E você pode também se perguntar ao seu corpo, ei, o que eu posso mostrar a você que você nunca considerou antes? Cavalos podem aprender com você também. Então, essa é uma coisa. E também na classe de cavalos conscientes, cavaleiros conscientes, tem muitos processos corporais que você aprende também. Então, processos corporais são um trabalho energético com cavalos. Você tem que primeiro perguntar para o cavalo: você gostaria de ser tocada? Eu posso trabalhar com você? E às vezes o cavalo tá tipo, não toque em mim, aí você pode correr o processo à distância, tipo, do lado de fora, mas você começa a aprender esses processos corporais, então o seu corpo vai aprender isso, o corpo do cavalo vai aprender isso, e aí isso vai começar a destravar pontos de vista fixos que estão travados no corpo. Então, se o cavalo às vezes não se move de uma certa forma, ou ele está lesionado, ou tem algumas questões mentais, tipo, eles têm medo de água, você pode começar, ou eles são velhos, ou eles eram um cavalo de corrida e agora eles têm artrite, ou qualquer outra coisa. Você pode começar a fazer perguntas, tem tipo, sei lá, 25, muitos processos corporais no manual. E isso, você pode começar a perguntar, ok, corpo do cavalo, que processo você requer? Você começa a correr esses processos e muitas coisas vão começar a mudar no corpo deles, na paz, na atitude, na energia. E novamente, você não está fazendo o cavalo fazer algo, você não está curando o cavalo, você está facilitando o cavalo a escolher essas coisas. E a coisa legal sobre cavalos e animais em geral é que eles escolhem mudar muito rápido. Você vai ver mudanças nessa classe, tipo, instantaneamente.
A gente teve um cavalo aqui no Colorado, em uma classe, que a coluna dele estava bem torta e a mãe dele tinha o mesmo problema. E ele era muito novo, então a gente estava tipo, o que que você está fazendo? Eu nem sei quantos anos ela tem, mas eu tinha trabalhado com ela há um tempo antes e depois trabalhei nele na classe e aí eu comecei a tocar nele e pedi para um processo correr e ela queria tipo 5 minutos de processo corporal, ele queria um pouco mais, então eu comecei a trabalhar nele por mais tempo, mas eu tirei uma foto, mas depois da classe, a coluna deles mudou e a cor também mudou de uma cor bem um laranja esquisito para um dourado muito lindo. Literalmente, eu corri o processo por 5 minutos, saí por uns 45 minutos e quando eu voltei foi tipo, é o mesmo cavalo? Era um cavalo completamente diferente. E o filho também, a coluna simplesmente se consertou, ficou certinha, bem na nossa frente. E isso foi incrível. E essas coisas podem acontecer e elas acontecem o tempo todo, porque você está facilitando, você realmente está dando escolha ao cavalo. E mais uma vez, no mundo dos cavalos, os cavalos foram ensinados a projetar baseados no que eles são, ou se eles são um garanhão, uma égua, e que tipo de esporte eles fazem, se eles são um cavalo de corrida, eles vão estar aposentados à idade de 4 anos, e aí eles vão ficar aposentados para o resto da vida no campo, e a gente pode olhar para os pontos de vista das outras pessoas e tipo, não, você pode olhar para todos os pontos de vista de todas as pessoas, do que você pode ou não pode fazer, o que o cavalo pode ou não pode fazer, você pode fazer pode em todos eles, e se algum processo corporal vier, você pode fazer o processo corporal e você pode começar a permitir que a mudança aconteça como ela tem que acontecer, se você abrir mão do seu ponto de vista de como tem que aparecer, o que tem que acontecer, e se isso vai dar certo, se você abre mão de tudo isso, mais mágica e mudança pode acontecer do que você pensou que seria possível, não? A princípio. Hum. Quem? Ah, ok. Uma outra senhora na classe, ela tinha esse cavalo, ela é tão fofa e ela pode ser bem maluquinha, mas ela nunca deixava que alguém montasse nela na classe. E aí eu falei, ah, pergunta, né, para os cavalos o que eles querem fazer, se eles querem ir para a classe. E aí, sabe, os cavalos dizem quais que eles querem participar. E aí um cavalo queria participar desse exercício, e ela não deixava ninguém montar nela. E eu falei, ué, isso é esquisito. Mas aí uma senhora veio, que normalmente ela monta nos cavalos, e aí ela deixou que ela montasse, exceto que a égua começou a ficar pulando e ela ficou tipo, o que está acontecendo? E aí ela perguntou, ok, você, você já conheceu esse cavalo numa outra vida? Então, quantos outros cavalos você conheceu numa outra vida? E aí nós perguntamos a ela, você vai destruir e descriar todos os seus votos, juramentos, todas as comunhões, promessas, compromissos e todas as decisões, julgamentos e conclusões que você fez em qualquer vida com esse cavalo ou qualquer outro cavalo que vocês conhecem? Certo, errado, bem, mal, pode, qual, todas as nove, todos os garotos, covardes e além. E o que a gente percebeu com isso foi que eles já tinham, tipo, numa outra vida que eles viveram juntos, tinha muitos galopes juntos, então a gente falou com o cavalo, ok, você pode abrir mão de tudo isso, todas as decisões que vocês fizeram juntos, podem destruir as crianças, errado, bem, mal, pode, pode, todas as nove, que os garotos, por vários além. No segundo que nós fizemos o pote-poque com isso, o cavalo relaxou, não tinha mais os pulinhos e eles só andaram pela arena tranquilamente, como se eles tivessem feito isso o tempo todo. Então, isso realmente pode mudar muita coisa muito rápido.
E esses são apenas alguns dos exemplos. Então, novamente, entrando na sua pergunta, o que isso pode adicionar a tudo que você já está aprendendo? Muito, porque você pode fazer perguntas, você pode ter processos corporais, e você pode pedir para uma realidade que você nunca tinha considerado possível nessa vida. E você pode explorar, abrir mão do molde do que e o que você acha que é. Então, se você vai fazer uma classe, você às vezes está numa cronologia de tipo, eu tenho que aprender isso, depois isso, e provavelmente eu não posso fazer isso porque, sei lá, porque eu não cresci com cavalos, ou porque eu não sou uma pessoa que monta tão bem, ou essa pessoa é melhor do que eu, mas quando você abre mão de todas as suas razões justificativas de por que não, você vai ficar surpreso com o que pode aparecer e com o que você pode fazer. Yay! Yay! Mais alguma pergunta por agora? Hum, tem um livro que você pode comprar agora, chamado, é bem baratinho. Eu vou procurar se tem em espanhol e em português, mas eu sei que tem em inglês. É chamado Conversando com os Cavalos. Eu sei que tem em português, então provavelmente tem em espanhol. Tem muita informação lá. E quando eu comecei, e agora, foi tipo a minha Bíblia. Tem tantas perguntas que você pode fazer para os seus cavalos, para os seus animais. É muito legal. Se você não conseguir agora ir para uma classe de cavalos conscientes, cavaleiros conscientes, você está meio na dúvida, talvez dê uma olhada nele e veja o que você vê, porque esse livro mudou a minha vida. Eu vou colocar isso no e-mail da gravação. E tchau, muito bom ver você. Oi, você também. Olá. Então, eu tenho uma pergunta sobre a minha experiência com cavalos. Os cavalos honram uns aos outros ou eles fazem bullying com os outros? A resposta é sim. Sim, para qual parte? Para as duas partes. Cavalos, ai meu Deus, sabe quando eu faço muitos vídeos porque o meu cavalo e os cavalos com que eu trabalho, eu faço muitas perguntas, muitos processos corporais e todas as vezes que eu tiro foto com eles, eu já facilitei algumas coisas e aí a gente já tá tipo derretendo, então a gente parece muito legal e agarradinhos, mas quando você começa a ver cavalos selvagens ou cavalos que estão cativos, mas algumas vezes a gente teve que colocar as nossas éguas que estavam separadas há muito tempo e a gente teve que juntá-las e nós colocamos elas juntas e elas nunca tinham ficado juntas antes e ai meu Deus, foi muito intenso. Não tem que ser sempre, a gente fez podpoc o máximo que podia antes disso, tipo, olha, nós vamos colocar vocês juntas, mas quando um cavalo vai fazer o que ele tem que fazer para criar o que vai ser mais forte e a horda mais capaz. Então, eles são cavalos individuais, mas eles também são cavalos de horda, então, e eles também são presas, então eles têm que ter certeza de que eles vão sobreviver na vida selvagem. Então, o mais fraco não vai ser eficiente se ele estiver liderando todos os outros cavalos. Então, eles precisam descobrir qual é o mais forte, qual é o mais consciente. Eles vão começar a criar trabalhos diferentes para aquele grupo, para que eles possam sobreviver no mundo selvagem. Isso não significa porque os cavalos estão em captividade que eles não vão continuar com uma mentalidade selvagem. Claro, alguns cavalos podem se livrar disso e alguns não têm uma mente tão selvagem, mas normalmente se você coloca cavalos juntos, eles vão chutar, eles vão morder e eles vão deixar o outro saber quem é o chefe e quem não é. Então, isso depois vai acalmar. E, claro, eles vão se desafiar, então não é tanto sobre fazer um bullying como pessoas fariam, mas é tipo, quem é o mais forte? Quem é o mais forte nessa área? Quem é que está mais consciente? Quem é
O alfa geralmente é égua mais consciente, na verdade, o garanhão, ele tem a maior zona de conscientização e depois a égua. E a égua alfa vai fazer o grupo se mover. Então, se um cavalo não move, porque a égua pediu energeticamente para se mover, os cavalos eles vão sussurrar e aí eles vão gritar e depois eles vão gritar ainda mais alto e aí eles vão morder. Isso também é muito útil na vida, lembrem disso. Então, se um cavalo não está se movendo quando ela quer, então ela vai baixar as orelhas e ela vai mostrar que ela vai morder. E se aquele cavalo não se mover, ela vai morder, ou ela vai chutar, ou ela vai fazer uma energia, vai usar uma energia maior para que eles discutem, senão ele vai morrer. Então, alguns cavalos têm maus comportamentos porque eles não gostam de onde eles estão, ou então depende, você tem que fazer perguntas para ter mais consciência, mas isso ajudou com a sua pergunta? Sim, sim, isso ajudou. Ajudou bastante. Eu só estou, tipo, você falou tudo que. O Gary falou tudo que ele aprendeu com cavalos, então eu estou me perguntando como que eu estou tendo na realidade o que um cavalo faria, o que a natureza seria. E você falou algo tipo, se você não é normal e você é um líder e você está se colocando num lugar de normal, isso não vai. Você não está usando a sua concentração, você não vai estar no seu lugar até você estar disposto a liderar, certo? Ser um líder da sua própria realidade. Então, você já está andando mais com cavalos? Sim, eu estou agendando isso ainda. Como você disse no começo da chamada, não, na verdade, no e-mail que cavalos estão fazendo perguntas tão alto. Sim, eu estou recebendo convites para mais cavalos na minha vida e eu estou disposta a agendar e o que se requer para eu fazer a classe. Sim, verdade, o que se requer. Então, eu diria, fique perto de cavalos e se você puder fazer classes ou vier para essa classe, uau! Essas classes têm tipo 12 facilitadores de cavaleiros conscientes ao redor do mundo. Então, se você puder ter um facilitador que venha, ou então talvez você viaje para algum lugar. Montar no cavalo, ou estar perto de um cavalo, vai te trazer uma perspectiva maior do que o Gary está falando, tudo que eu aprendi com o cavalo. Então, mesmo com, ai meu Deus, eu tinha muita ansiedade. Eu achava que a ansiedade era normal. E eu não sabia que eu estava só falando com o meu cachorro. Eu achava que eu estava falando com todo mundo, mas na verdade eu estava telepaticamente falando com todo mundo e eu escondia muito bem. E aí eu ia para casa, eu contava tudo para o meu cachorro, telepaticamente, porque ela era a única que conseguia entender de uma forma que era confortável para mim. E aí, quando você adianta falando sobre atas conscientes, e você pode falar telepaticamente com o cavalo. E todas as conclusões que você está fazendo, todas as decisões, todas as barreiras, e aquele cavalo vai ficar tipo, o quê? A gente tem que se preocupar com alguma coisa? Sobre o que você está preocupada? Eu não estou vendo, então agora eu vou ficar super assustada. E aí eu tenho um cavalo, e o cavalo, eu tenho as minhas barreiras levantadas, e o cavalo vai achar que tem algo querendo matar você. Então, vamos dizer, falando na frente de outras pessoas, vamos dizer que você tem 50 pessoas nessa chamada agora, 300 pessoas se inscreveram. Então, o que isso traz para você? Se você vai falar e explicar sobre cavalos conscientes, cavaleiros conscientes para pessoas no mundo todo, com diversos tipos de experiências com cavalos, com todos os seus julgamentos, com todas as suas expectativas, as expectativas que você acha que as pessoas têm, o que isso traria para você e as suas barreiras subiriam? Ou você ficaria calma? Como você estaria com um cavalo?
Então, em qualquer lugar que você vai, qualquer coisa que te torna desconfortável ou coisas que você tem medo de fazer, porque quando você pensa, tipo, você pode sempre perguntar, ok, se eu estivesse num cavalo e eu tivesse que ser interessante ponto de vista sobre isso, eu teria que estar relaxada, eu tivesse que baixar as minhas barreiras, senão o cavalo vai surtar e me levar com ele e eu posso me machucar se eu estivesse no cavalo agora. O que e como eu seria, e que eu seja isso agora para essa chamada do Zoom, para essa entrevista, para falar com a pessoa das taxas que eu tenho que pagar ou qualquer coisa que me deixa desconfortável. Como o que eu seria se eu estivesse no cavalo agora e que eu seja isso agora, sendo errado, bem mal, pode pôr, todos os nove curtos garotos por vários além. Então, você pode sim ter um senso, eu estou tendo um senso agora que todas as pessoas relaxaram. Muito obrigada por receber isso, porque isso foi incrível. Então, esse é um exemplo de tudo que eu aprendi com o cavalo que o Gary falou. E tem tantas coisas. Mesmo que agora eu esteja, tipo, aquela uma ferramenta que eu usei, se você estivesse no cavalo, como você estaria agora, eu uso o tempo todo. E claro, requer prática. Então, eu tenho cavalos que eu estou mais confortável, que eu consigo baixar mais fácil as minhas barreiras, e o Gary e o Cody, o gerente do rancho dele, falaram numa entrevista no outro dia, e se você sempre, sabe, você tem o seu cavalo, você tem os cavalos que você gosta de montar, mas e se você sempre pedisse para montar um cavalo que você sempre está desconfortável em montar, que você acha que está além das suas capacidades, pelo menos de vez em quando? E eu tava tipo, isso é legal. E às vezes até fazendo aquela pergunta, mesmo considerando isso, eu estava tipo, isso fez até os cavalos que eu já montava com facilidade ainda mais fácil. E isso criou uma mudança em estar perto deles. Perto de diferentes cavalos que eu estou perto do rancho, tem um garanhão que é bem, tipo, perigoso, ele é novo e meio louco, e eu tava tipo, se eu não tivesse que acreditar em ninguém, e se eu estivesse totalmente consciente dele, e se eu estivesse totalmente presente com ele, eu tivesse todas as minhas barreiras baixas, e eu perguntasse a ele, ok, você vai cuidar de mim? E se eu perceber um não, eu não vou entrar, mas se eu perceber um sim, eu vou entrar. E aí eu acabei entrando e eu pensei, tipo, será que alguém drogou ele? Eu achei que alguém tinha dado CBD a ele, porque alguém colocou, ele colocou a cabeça dele na minha mão, e aí ele começou a, tipo, dormir, e eu pensei, o que está acontecendo? Eu até perguntei pro cara que trabalha lá, tipo, você drogou esse carinha? Não. E eu fiquei tipo, uau, então ele relaxou. E eu corri processo corporal nele por muito tempo, ele relaxou ainda mais. E ele me deixou, eu perguntei, o que mais você quer? E aí ele me deixou, ele falou, eu quero um dia de spa, então eu escovei o pelo dele, e aí eu passei uns creminhos nos machucados dele, ele tinha várias coisas acontecendo, e aí eu dei um dia de spa nele, pra ele. E ele amou, e aí ele basicamente dormiu, e ele relaxou tanto, e o corpo dele pareceu tão diferente depois. Então, o que mais é possível com você verdadeiramente sendo você, verdadeiramente sendo presente, sendo um líder, além do ponto de vista de qualquer outra pessoa, sem a necessidade de provar e sem a necessidade de sacrificar. E o que é possível com realmente confiar em você e com o que você sabe, e como os cavalos podem facilitar um universo onde você está incluído e eles estão incluídos e todos estão incluídos. Tudo que não permite isso, que você perceba, saiba, seja e receba isso, e, per- e permita tudo que é possível para você, você vai destruir desgraça, um terrado bem mal, pode pôr todas as nove curtas, garotos por vários. Incrível, pessoal. Well, muito obrigada.
por essa introdução. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu sou muito grata a todos vocês. Eu espero estar com vocês no mundo todo. Vocês podem entrar em Cavalos Conscientes, Cavaleiros Conscientes no site. CHCR é mais fácil. Se vocês quiserem, mês que vem eu estarei na cidade do México e em novembro eu estarei em Maceió, numa praia super linda. Então, se vocês quiserem estar lá, eu vou ficar muito feliz. E eu vou mandar todas as informações para vocês no e-mail com a gravação. E se vocês precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato. Muito obrigada a todos. Tchau. Muito obrigada.